Olá, boa noite, que bom estarmos juntos mais uma vez aqui no Identidade, o nosso programa de boas conversas, de bate-papo descontraído, sempre com histórias inspiradoras. Então seja muito bem-vindo e muito bem-vinda por aqui. Hoje vamos conversar com a Marcela Thaís, que é cantora gospel, e com a sua sogra Marlene. Isso porque juntas elas escreveram o livro Turminha Corajosa e Esperta, com o intuito de proteger as crianças da violência sexual e também contribuir para que o tema seja mais abordado em casa, entre as famílias, nas escolas e também nos ministérios infantis das igrejas. Interessante, né? Então aproveita esse momento para chamar mais gente para acompanhar o programa de hoje com você. Já pega aí o seu celular, entra no link youtube.com/novotempo, clica no botão compartilhar e envia pelo WhatsApp para quem você quiser. E aproveito para dizer que todos os episódios do programa ficam também na nossa plataforma digital, que é o ntplay.com/identidade. Por lá também é bem fácil de compartilhar caso você queira. Mas antes da gente entrar nesse bate-papo, eu quero oferecer uma coisa para você. Te fazer uma pergunta primeiro. Você crê em Deus? Crê que a Bíblia é a palavra de Deus revelada para nós? Crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e veio para esse mundo para nos remir? Então eu te convido a se aprofundar nesses conhecimentos pedindo a revista Esperança Eu Creio, que foi lançada agora no mês de abril, aqui pela Escola Bíblica da Novo Tempo. Através desse estudo, você vai ter a oportunidade de professar a sua crença em Deus e nas principais doutrinas de sua palavra, viu? Mas antes de começar cada estudo, ore a Deus pedindo ao Espírito Santo que ilumine a sua mente para entender as verdades eternas da palavra de Deus e a sua vontade para a sua vida. Esta revista aqui possui perguntas que você pode responder durante o estudo e as respostas podem ser enviadas pela internet ou pelo correio aqui para Novo Tempo. Então, vai receber ali um certificado da Escola Bíblica assim que você terminar de responder o questionário, viu? E é uma grande alegria para nós aqui da Novo Tempo estudarmos a Palavra de Deus junto com você. Então, aproveita esse momento do intervalo, ligue agora para a Escola Bíblica e peça o seu exemplar da revista Esperança Eu Creio. Você não vai pagar nada por ele, viu? Porque os nossos amigos e apoiadores, Anjos da Esperança, já fizeram isso por você. Ligue para o 0 operadora 12 21 27 31 21 e peça agora mesmo seu exemplar. A equipe de atendimento trabalha das 8 horas da manhã até as 11h30 da noite. Então não perca mais tempo, garanta já a sua revista Esperança. Eu vou para uma pausa rápida, são só 30 segundos, e em seguida eu volto já na companhia da Marlene e da Marcela Thaís. Até já! Marcela Thaís é comunicadora, escritora e cantora cristã formada em letras, conhecida por suas canções com linguagem poética, recheadas de conselhos motivacionais e valores familiares. Marcela também aborda esses temas em suas redes sociais, onde interage com milhões de seguidores. Sobrevivente de abuso sexual na infância, decidiu se unir à sua sogra, que é pedagoga e especialista em prevenção ao abuso sexual, a Marlene Antunes, com o objetivo de contribuir para que o tema seja mais abordado em casa, entre as famílias também, nas escolas e nos ministérios infantis das igrejas. É um assunto delicado, é muito, extremamente necessário e urgente. Então eu agradeço a presença de vocês. Boa noite, Marlene. Boa noite. Boa noite, Gabi. Prazer estar aqui com vocês falando desse assunto. Como você disse, é difícil, mas muito necessário e urgente também. Exatamente. Obrigada, Marcela, mais uma vez pela presença aqui no programa. Obrigada. E eu quero começar perguntando para a Marlene como é que surgiu essa ideia. Bem, quando eu me tornei mãe, eu senti a necessidade, porque também aos 5 anos de idade, apesar de ter uma casa bem fechada, com muros, portões, uma pessoa estranha entrou. E então eu pude escapar dessa situação colocando um medo no abusador. E qual é o medo que a literatura diz? O abusador tem medo de que a criança conte. E foi isso que eu fiz. E então, quando eu tive os meus filhos, eu falei, está na hora de fazer alguma coisa para ajudar as crianças, né? Porque eu não fui orientada
E eu percebi que realmente, se a gente orientasse as crianças, seria diferente. Então foi aí que surgiu, juntamente com a minha nora, essa vontade de fazer algo que as crianças pudessem ter em suas mãos, palavra de orientação a esse respeito, de uma maneira lúdica. Verdade. Agora, Marcela, você também foi vítima disso. Eu queria saber se ainda dói falar sobre isso, como que você lidou com isso e também o papel de Deus nessa luta, né? Bom, quanto mais a gente fala, mais aquilo não nos domina, né? Então, não é um segredo, inclusive, para os meus seguidores, apesar de que eu fui falar, assim, de forma, vamos dizer, tardia nas redes sociais. Foi por um parente muito próximo, foi dentro de casa. Infelizmente, a maior quantidade de abusos, eles acontecem dentro de casa. Não é sempre que é uma pessoa estranha que entra ou numa situação assim. Então, hoje não dói, hoje eu vejo como uma luta, né? Então, é uma dor que virou uma luta, né? Eu vejo hoje que me ajuda a curar outras pessoas, porque você tem uma sensibilidade maior, uma empatia de entender o outro. E esse projeto, ele foi pensado não em trazer essa dor como um papel de medo e sabe, que a criança, sabe aquela imagem do pedófilo que eles não colocam na literatura e nas figuras, mas coloca como uma sombra que entra no quarto, que assombra a criança. E a gente não quis fazer por esse lado, que é o lado da dor, o lado do trauma, o lado do medo. Pelo contrário, no livro, e isso muito inspirado pelas experiências que a minha sogra teve, ela é muito modesta, mas eu preciso falar por ela, que ela trabalhou mais de 10 anos num lar de meninas, inclusive um projeto que tinha aqui com o Dr. Milton Afonso, né? Que patrocinou isso por muitos anos. E você quer falar, sogra? Foram meninas maravilhosas, muitas realmente precisavam de ter uma educação cristã, mas especialmente nos últimos anos, que eu fiquei ali 12 anos, mas nos últimos anos, nos últimos 3 anos, eu recebi crianças, inclusive bebês, adolescentes, que realmente passaram por risco social tremendo de abusos, assim, muito... assim, algo que atuou muito na vida daquelas crianças, e algumas delas, 2 meninas ficaram mudas, elas não conseguiam falar. Falava com 1 ou 2 pessoas só, mas com ninguém mais. Né? Se fecharam demais, né? Demais. Então, nós introduzimos o lúdico com as crianças, especialmente com essas 2. E então a juíza ficou assim impressionada de ver como que essas crianças mudaram. Elas passaram a cantar, a tocar violino. Samuel dava aula para elas, inclusive o primo dele também. E então essas crianças começaram a falar e expressar o que havia passado no futuro. Então eu disse para a Marcela, a gente precisa de construir algo que a criança vai sentir acolhida e vai contar. Então esse livro, ele surgiu, turminha corajosa e esperta, e eu falo que se esse livro nasceu para poder salvar 3 terríveis casos, afora dezenas e dezenas, porque a gente tem recebido muitos contatos, né, constante, inclusive de uma menina também no interior de Minas, que ficou totalmente muda, não conseguia falar, de tanto abuso pelo padrasto. E a irmãzinha dela, de 6 anos, recebeu a aula da professora com esse livro, com esse material. Então ela disse, a minha irmã está com zíper na boca. E a psicóloga ficou impressionada, mas o que é zíper na boca? Por que você está falando assim? É quando a gente está muito triste, não consegue falar, a gente fica com zíper na boca. Mas onde você aprendeu isso? Ela disse, foi num livro. E essa é a didática que a gente aborda para falar do sentimento. Então, a gente não reforça o medo, os sentimentos ruins, a gente reforça a coragem. Por isso que é turminha corajosa e esperta. No final, até a criança tem um diploma que os pais podem destacar, que ela passou nesse teste
e tem até, eu apareço criança no livro, eu sou a Tatá no livro, e aí tem a tia Lene, que é ela, e ela vai passar didáticas que ela já nesses anos utilizou em várias oficinas. Hoje ela está morando nos Estados Unidos, tem várias oficinas que ela já fez lá com igrejas grandes, agora mesmo ela vai fazer outra. E recentemente, inclusive, um prefeito com um advogado, um juiz? Foi um advogado, né? O advogado. Um promotor. Um promotor da cidade, de justiça da cidade. Eles estavam vendo que essa cidade do interior de Minas estava assim com um número muito elevado, fora do normal, tinha a ver com uma questão social. E aí eles acharam a gente na internet e reuniu enfermeiros, policiais, bombeiros, pessoas assim, lotaram um teatro, né? E foi muito linda a experiência, porque a gente tem, como essa cidade fez todo vamos dizer assim, um projeto mesmo, de propaganda mesmo, começou a vir muitos casos, muitos, são quase que diários. Eles sempre falam pra gente que... E aí eles compraram os livros, distribuíram nas escolas, mesmo tendo um viés cristão, porque fala do corpo como um tesouro que Deus criou, né? Foi incrível, tem sido incrível a experiência. Infelizmente, é um tema de aversão, que causa uma aversão, mas é tão necessário e tão urgente. E a gente, inclusive, agradece o espaço de falar sobre isso aqui. O nosso papel, né, como cristãos e como detentores da informação ali, jornalistas, de propagar essa informação, né? Deixa eu só fazer um parênteses aqui para o telespectador. A Marlene comentou do Samuel. O Samuel é o filho dela, que é o Samuel Antunes, que é o esposo da Marcela, que toca violino e é, inclusive, da gravadora Novo Tempo. Então, só para contextualizar quem está nos assistindo. Agora, você comentou da aceitação, tem sido muito positiva, mas eu quero saber um pouco mais da maneira prática, porque o livro tem um enredo ali, inclusive, né? Uma história que, como vocês mencionaram, de maneira lúdica consegue mostrar para quem está lendo, né, para o leitor, como se proteger, para não confundir ali um carinho que é um carinho genuíno, uma carícia, de um abuso. Então, eu queria que vocês entrassem um pouquinho nesse tema. Nós vamos fortalecer no livro, eu não sei onde que eu tenho que mostrar, aqui, nós vamos fortalecer no livro o valor do corpo, né? Aqui a gente fala muito, a gente inclui a criança, então ele é bem inclusivo, a criança, ela normalmente se identifica com algum dos personagens, e ela vai colocar a foto dela. Ela coloca a foto, e a tia Lene vai trazer um tesouro. Nesse tesouro ela vai começar a abordar o nosso corpo e as áreas também íntimas, né? Isso é muito importante, a criança entender o que é a área íntima dela. E aí ela vai entender de onde que vem os carinhos, como que os carinhos, né? Sem assim, a criança não está sabendo que é sobre isso. Se você não souber que o livro é sobre isso, você só vai descobrir depois, o adulto talvez vai descobrir depois. E aí vai falar das linguagens, né, e tal. Aí nisso vai mostrar as linguagens de amor também, de carinho e tudo mais. E ela fala do zíper na boca, que é quando muitas vezes a criança, quando a criança, a própria criança, ela tem o poder de identificar nela os sentimentos. Isso aí, a psicologia já mostrou. A criança sabe quando ela tá com medo, ela sabe quando ela tá triste, quando ela sente vergonha. Porque tudo que é da área sexual, e é uma coisa inata. Sim. A criança sente vergonha, porque não é um assunto para ela mesma. Sim, ela fica encabulada com isso. Encabulada, exatamente, é uma boa palavra. Então, ela identifica os próprios sentimentos, e o livro ensina que para ela ser esperta e corajosa é bom falar do que ela sente. E não reprimir aquilo. Não reprimir. Então, não é um livro que vai só livrar a criança do abuso sexual, mas de qualquer outro abuso. Sim. De mentira, de coisas bullying, que são perigosas, bullying, né? Que às vezes a criança está sofrendo, o pai não está sabendo. Sim. Né? E aí ela vai poder, nas atividades, poder falar aqui sobre os sentimentos dela, divertido, animado, alegre. Ela vai começar a compreender os sentimentos, mas é que ela vai pegar assim do menor ao maior. Então, legal, a criança vai conseguir. A gente não pode falar sobre a parte negativa sem a criança entender a parte positiva. Que é exatamente se sentir livre, se sentir feliz.
Se ela identifica que ela não está com esse estado, ela própria identifica que ela está num estado ruim, então ela começa a falar. É importante ali nomear os sentimentos. Nomear os sentimentos, isso que a psicologia já trabalha muito com isso, né? Verdade, verdade. A gente vai fazer uma pausa rápida aqui na nossa conversa para chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já continua esse bate-papo aqui sobre esse projeto extremamente relevante. Então não saia daí, a gente volta já. Identidade de volta, hoje conversando com a Marcela Thaís e a Marlene, que juntas escreveram o livro Turminha Corajosa e Esperta, porque são muito preocupadas ali com os altos índices de violência sexual infantil e têm o desejo de proteger as crianças desse trauma, né? E através de um dia no clubinho, o livro apresenta ali conceitos básicos sobre troca afetiva, corpo e cuidado, ensinando então as crianças de forma lúdica e descomplicada a diferenciar os atos de afeto de atos de abuso. Afinal, a gente precisa mesmo cuidar das nossas crianças. E a gente estava aqui falando um pouco sobre isso no bloco anterior e a Marcela já até pincelou, tem alguns dados aqui, do Ministério da Saúde, inclusive, que a maioria dos abusadores são familiares ou conhecidos. São 68% das agressões feitas nas crianças e quase 60% dos adolescentes com esses parentes próximos. Mas muita família tem que trabalhar o dia todo, acaba deixando a criança ali num vizinho, num conhecido. Como que a gente pode minimizar esses riscos? Olha, é complicado, porque como você falou, às vezes a pessoa precisa deixar. Né? O importante é que a criança ela sempre vai ser vulnerável, mas a gente pode torná-la menos vulnerável com informação. Então, deixando claro para a criança que não existe isso de guardar segredo, se alguém pedir para guardar segredo, que ela não é obrigada a agradar um adulto no sentido de abraçar, beijar, porque eu acho que a gente precisa, antes, tudo que o abusador talvez vai usar de chantagem, a criança precisa ter uma bagagem, porque a criança ela é socialmente ensinada a agradar os adultos. Então, verdade. Isso é uma coisa que muitas vezes as mães elas erram quando chega, por exemplo, ali no vínculo social ou com a família, às vezes até na igreja, e fala, abraça fulano, dá um beijo em ciclano. E isso, a criança foi projetada, a psicologia mostra, e a neurociência também, que ela foi projetada para ser esse bichinho do mato mesmo, que fica colada na mãe tímida. E ela foi projetada para isso, o cérebro dela está projetado. Na verdade, é uma questão de proteção. Isso. É uma questão de proteção. Você não tem que forçar a sua criança a ser educada e social, ela não é o momento dela agora. Ela vai se desenvolver com o tempo, porque ela própria vai sentir a necessidade de estar em sociedade, mas agora, a sociedade, agora mais do que tudo, mais ainda, a sociedade está muito perigosa. Então, assim, não induza o seu filho a agradar adultos. Isso é muito importante e a criança já tem que saber que ela precisa ser protegida. E se os pais, muitas vezes, abrem as suas próprias barreiras e mostram para ela que não, que ela tem que ir, que ela tem que ser... Isso é perigoso. Então, uma das coisas que a gente tem que se mais preocupar é manter protegida a nossa criança mais do que educada. A sociedade não precisa da educação. Assim, ele pode falar um oi, um boa tarde, uma boa noite, sem o toque físico. Sem o toque físico. E às vezes a criança, ela não gosta mesmo da pessoa. E ela ser obrigada a ser simpática, isso é ruim. E muitas vezes a criança mostra nos seus aspectos emocionais uma aversão já ao abusador, porque às vezes já mexeu com ela. E vocês acreditam que deem palestras aí em igrejas, em escolas, através do material, vocês conseguem elucidar tudo isso que a Marcela está falando aqui, mas eu queria já aprofundar os sinais ou de que forma que ela pode se proteger, que vocês trabalham isso nas palestras. Tem como dar uma pincelada para a gente, Marlene? Então, o presente mais importante que eu acredito que os pais poderiam dar aos seus filhos é o conhecimento. Porque o conhecimento, ele liberta, né? Então, saber dos sinais. A criança, ela apresenta sinais, mesmo bebezinha. Então, sempre observar o corpinho da criança, se tem alguma marca, apesar de que o abusador muitas vezes não deixa marca. Então, é muito importante desenvolver a educação emocional, a educação sexual, buscar conhecimento sobre isto. A conexão com a criança que é ouvida,
ela vai ter mais liberdade e vontade de poder falar o que ela sente. Ou seja, é importante a gente dar voz para a criança, né? Porque a gente vem de uma cultura, de uma sociedade que muitas vezes a criança não tem voz. Ah, fica quieto, você não tem nada com isso e tal. Mas a gente precisa saber ouvir a criança. Justamente. E tem alguns aspectos emocionais, né, que a gente pode ser bem pontual para ajudar os pais a serem pontuais, né, nessa questão. Então, você que é pai, você que é mãe, tem uma criança aí na sua família. Eu vou pincelar alguns, eu vou até ler para a gente ser bem pontual. Medo, tristeza, vergonha, aparentemente sem razão. A criança resolve não estar mais próximo, né? Como a gente falou daquela pessoa. Chora com frequência sem motivo aparente. Ela está com pesadelo, ela está com irritabilidade, ela não quer mais ir à escola ou algum ambiente que antes era bem aceito por ela. Falta de apetite repentino. Isso tem muito a ver também, gente, triste e pesado falar, mas quando há o abuso oral, sexual oral, a criança tem muito problema com a parte da boca. Teve até um caso que apareceu num documentário que a gente assistiu e a mulher ficou até adulta sem querer engolir alimento. Nossa. E aí ela passou toda uma dificuldade na vida, já adulta, tendo filho, ela mastigava e cuspia fora, não engolia, ficou um trauma muito profundo. Então, ela não quer dormir só. Isso é um sinal que acho que para qualquer coisa o pai e a mãe têm que começar a perceber. Né? Tem os aspectos físicos, que é sangramento no ânus ou na vagina. Você pensa assim, isso aí já seria muito, mas, gente, a gente tem que estar observando, como a minha sogra falou, o corpinho da criança, a mãe tem que estar observando. Hematoma no mamilo, nas partes íntimas, outras partes do corpo. Descontrole do esfíncter, né? Urina na cama ou defeca na roupa. Desconforto ao sentar-se, né? Então, assim, isso não é... A gente fala isso para o pai e para a mãe exatamente porque é uma responsabilidade. Não tem como fugir disso. E eu falando agora como cristã, Deus vai cobrar isso. Sim. Deus vai cobrar, porque deu algo muito valioso e sensível, delicado, frágil. Então, assim, os pais não podem ficar com dedos, como dizem os antigos, né? Não pode ficar assim, não vou falar sobre esse assunto. É necessário falar. Sim. E esse projeto traz justamente essa ideia, né? De trazer o assunto para dentro de casa, na família, também nas igrejas, nas escolas. Quem está nos assistindo, se tiver interesse em adquirir o livro, como é que faz? Bom, ele está em todas as livrarias, na Amazon. Na Amazon a gente está com 5 estrelas, já está sendo bastante vendido. E ele está com valor muito bom, que a Thomas Nelson apoiou essa causa de ter um valor super acessível, exatamente para ele poder ir mais longe. Ele é capa dura, então assim, criança que gosta de ler e reler, vai durar um bom tempo. É verdade. Então ele tem atividades, é um livro assim que a gente fica muito feliz porque a editora apostou muito, colocou muita qualidade, as ilustrações e tudo mais. E na verdade, esse livro, ele é um mediador para os pais que têm essa dificuldade em falar. Que eu acho que não existe escola... Desculpa. Não existe quem não tenha dificuldade. Para deixar claro, o pai não tem que se sentir culpado por ter dificuldade de falar. Claro. Porque não é um assunto fácil. E ninguém veio preparado para isso. Então, assim, utilize o que você puder de ferramenta para tornar isso mais fácil. Por isso a gente criou o livro. Ele não é pesado, ele é lúdico. Nem a criança vai saber que você está falando sobre isso, porque a gente não quer, inclusive, revitimizar crianças que já passaram pelo abuso, né? Porque quando você fala de abuso com criança que sofreu abuso, você revitimiza ela. E isso, a psicologia, alguns não têm uma teoria fechada sobre isso, mas nós já pesquisamos e vimos que isso é péssimo para a criança, isso fecha mais ainda ela. E quem quiser também entrar em contato com vocês para palestra em escolas, em igrejas, eu sei que vocês estão à disposição. A Marcela Thaís é bastante conhecida ali nas redes sociais, já aparece aqui para você segui-la e quem sabe fazer um contato solicitando isso. Então, mais uma vez, que Deus continue abençoando e que o projeto avance para que mais e mais pessoas estejam preparadas e preparando as crianças para se protegerem. Obrigada, Gabi, pelo espaço, TV Novo Tempo, que aborda sempre temas tão importantes para nós, espero que alcance muitas pessoas, é um assunto necessário. Quero agradecer minha sogra, que sonha com isso há tanto tempo e já vem há tantos anos fazendo trabalhando esse projeto. Nisso, né?
E se vocês quiserem oficinas, ela está fora do Brasil agora, mas de vez ou outra ela passa uns momentos aqui no Brasil sem e dúvida. tem feito lá também. Tá Obrigada a todo mundo da equipe. Muito obrigada, Gabi. Eu que agradeço. E a você aí de casa, então, fica a dica, não deixe de falar com a sua família e com as suas crianças sobre isso. E a gente volta no nosso próximo programa. Tchau, tchau.